Olá pessoal, tudo bem? Demorei bastante, algumas mudanças aqui, muitos desafios, então realmente tive menos tempo do que o comum e não esqueci desse projeto que na verdade fica como algo que eu estou fazendo com nenhuma pretensão de alcançar certo público, enfim, mas de compartilhar e de alguma forma deixar alguma memória das leituras que fiz aí sobre espiritualidade e tal. Hoje a gente continua o livro do Rubem Alves. A gente leu o sumário, fez alguma abordagem já sobre a, a biografia do autor e leu o primeiro capítulo. Hoje a gente vai dar um salto. A gente vai para o capítulo 6. E a intenção de ler esse capítulo 6 é porque a gente vai chegar num ponto teológico muito importante do, do Rubem Alves, que é a perspectiva teopoética de um Deus que é um Deus que se revela na beleza, né? Ou uma ideia de Deus, né? Que depois que a ideia religiosa de Deus morre, na perspectiva do Rubem Alves, essa ideia de Deus que habita a beleza permanece, né? Então, escolhi o capítulo 6, pulei muitos bons capítulos, é um livro que eu indico para você, mas a ideia aqui é ler linha a linha de alguns capítulos para ter aí apenas uma degustação, né, do texto. E hoje a gente vai continuar a página 53. O nome desse projeto é Perguntar-me se acredita em Deus, né? Essa é uma pergunta que me é feita quase que diuturnamente, e a gente começou com o livro do Ricardo, fomos para o Rubem Alves e hoje estamos na segunda parte da leitura do Rubem Alves. Vamos lá? Dessa vez eu tentei não colocar 2 páginas, porque a questão da captura da atenção, né? A gente tem um processo de aceleração de tudo, né? É tudo muito rápido, tudo muito apressado, e isso faz com que a gente tenha uma perda mesmo da perspectiva de foco e atenção. Então, vou trabalhar com textos de 1 página, só esse aí que eu coloquei 2, porque enfim era o título, né? Mas eu vou voltar para 1 página e vou fazer a leitura aqui junto de vocês. Vamos lá? Capítulo 6, Deus e a beleza. Esse capítulo a gente pode dizer que tem a conceituação da teologia que permanece, que é a teologia teopoética, né, do Rubem Alves. E a gente vai começar a ler a partir da página 53. Uma velhinha de voz trêmula e pele cheia de rugas pediu: Mestre, fale-nos sobre Deus. Mestre Benjamin fez silêncio, olhou para o vazio. Vagarosamente um sorriso foi se abrindo. Quantas pessoas aqui na minha tenda estão pensando no ar? Ele perguntou. Por favor, levantem a mão. Ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Ninguém está pensando no ar. Ninguém nem sabe direito o que é o ar. E, no entanto, todos nós o estamos respirando. O ar é a nossa vida e não precisamos pensar nele e nem dizer o seu nome para que ele nos dê vida. Veja a beleza da captura de uma teologia que se responde por metáfora. É óbvio que vocês estão vendo aqui que é uma memória dos evangelhos, o Benjamin como Jesus, das pessoas que chegavam ao mestre perguntando o que é o céu, o que é Deus, o que é vida, o que é o... enfim. E ao invés de responder com uma caixinha fechada e pré-definida, ele responde com a metáfora. Veja, essa metáfora de Deus
como ar, ela é belíssima, belíssima. O ar é a nossa vida e não precisamos pensar nele nem dizer o seu nome para que ele nos dê vida. Mas o homem que se afoga do fundo das águas só pensa no ar. Deus é assim. Não é preciso pensar nele e pronunciar o seu nome. Ao contrário, quando se pensa nele o tempo todo, é porque está se afogando. E não há o que explicar. Se você, talvez, eu até tenho curiosidade, se eu ler esse texto aqui para um esbaforido aí de alguma mística religiosa e muito fervorosa, o que ele vai dizer, até uma coisa antropologicamente, para a gente fazer uma pesquisa, né, etnográfica, de campo, ler isso aqui e ver a reação. Se a pessoa tiver uma reação desse texto, na minha percepção, uma reação de encantamento, eu entendo que a perspectiva religiosa daquela pessoa é bonita. Se ela ficar com raiva de um texto como esse, a perspectiva é muito, 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 muito sem encanto mesmo. Então vamos passar a página 54. Vamos lá, passa aqui. Pronto, perdi até o hábito. Que desejamos para os nossos filhos? Que eles sejam felizes. Sorrimos ao vê-los por aí, a correr, a pular, a cantar, a brincar, pensando nas coisas de criança. Mas enquanto brincam e riem, eles não pensam em nós. Se um filho, ao se levantar, viesse até você e o elogiasse e agradecesse porque você lhe deu a vida e jurasse amor para sempre, e fizesse a mesma coisa na hora do almoço, e repetisse os mesmos gestos e palavras ao meio da tarde, de noite, fizesse tudo de novo, suspeitaríamos de que alguma coisa não está bem. Olha outra metáfora belíssima para essa agonia religiosa, que alguns vão chamar de vida devocional ou vida sacrificial. Eu vi um teólogo católico falando que a adoração para a Igreja Católica é sacrificial. Enfim, isso também tem nas igrejas de outras matrizes, inclusive de outras matrizes tradicionais, né, que encaram sempre o sacrifício como um objeto de culto, né? Ele continua: o que desejamos é que eles gozem a vida sem pensar em nós pais, né? Quem pensa demais e fala demais sobre Deus é porque não o está respirando. A fala indica uma ausência. Aí ele cita Alberto Caeiro, Fernando Pessoa, né? Pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus não quis que o conhecêssemos. Por isso, se não nos mostrou. Tem algo que é belo aqui, porque ele brinca. Aqui ele está usando o Fernando Pessoa, e Fernando Pessoa está brincando com, dentro, pelo menos da tradição judaico-cristã, de que ninguém nunca viu Deus, né? De que a visão de Deus ela é sempre algo muito poderoso, misterioso, enfim, arrebatador, etc. e tal. Então, de estar nessa linha do mistério já é um sinal que ele não quer esse conhecimento puro, né? Tangível, empírico ou racionalista. É algo que é etéreo mesmo, né? Que é inseguro mesmo. Aí ele continua: fez-se silêncio. Foi quando uma lufada de vento entrou pela tenda, fazendo balançar a lâmpada de óleo que pendia do teto. Deus é como o vento. Sentimos na pele quando ele passa. Ouvimos a sua música nas folhas das árvores e o seu assobio nas gretas das portas. Mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. E aqui ele faz a memória do Evangelho, né? Que Deus é espírito. E essa ideia de espírito, no original grego, é sempre a ideia de hálito, né? De, de inspiração, não é? De, quem sabe, epifania, né? Na flauta, o vento se transforma em melodia. Olha que bonito, né? Aí ele pega a metáfora e coloca na tangibilidade.
ver a música. Mas não é possível engarrafá-lo. E sempre que a gente fala, inclusive, de engarrafamento, tem essa discussão que agora, né, com as indústrias eólicas, se você não sabe dessa piada, desse meme, pesquisei no Google, engarrafamento. Hoje, inclusive, isso tem sido tem tido uma reviravolta aí. No entanto, as religiões tentam engarrafar o vento. As religiões tentam engarrafar o vento em lugares fechados, a que elas dão o nome de casa de Deus. Olha que legal. Até eu posso escrever aqui, eu não coloquei no livro, mas eu adoro riscar. Eu gosto tanto do Rubem Alves que talvez seja um dos que eu menos tento riscar, né? Mas é importante. O que é religião? É o vento engarrafado. E como é violento, né? Esse processo de engarrafamento, né? E de venda dessas garrafas, né? Mas se Deus não mora numa casa, estará. Mas se Deus mora numa casa, perdão, não mora. Aí foi o vício cognitivo, né? De saber que ele não está só num canto. Mas ele brinca com isso. Mas se Deus mora numa casa, estará ele ausente do resto do mundo? Vento engarrafado não sopra. Olha que coisa belíssima, né? Belíssima. Vento engarrafado não sopra. Se você não acha isso bonito, tem algo na sua fé que, na minha perspectiva, é uma fé, na minha perspectiva, é carrancuda. Né? Para mim não me gera espiritualidade. Vento engarrafado não sopra, acho lindo. Ouviu-se então o pio distante de uma coruja. Deus é como um pássaro encantado que nunca se vê, só se ouve o seu canto. Deus é uma suspeita do nosso coração, de que o universo tem um coração que pulsa como o nosso pulsa. Suspeita, nenhuma certeza. Fujam dos que têm certeza. Olhem bem, eles trazem gaiolas nas suas mãos. Os pássaros que têm presos nas suas gaiolas são pássaros empalhados, são ídolos. Deus nos deu asas, mas as religiões inventaram gaiolas. Esse texto, inclusive, esse trecho do texto ficou bastante famoso, né? Há alguns anos, aí rodou na internet. A religião é uma gaiola inventada. Agora você está aprendendo o resto do texto. Por isso que é bom ler o livro e não ir atrás de resumos dos outros. Leia o livro. Eu quero ler linha a linha para dizer para você que vale a pena ler um livro. Desconectar e ler um livro. Nada troca essa experiência. Tudo que vive é a pulsação do sagrado. As aves dos céus, os lírios dos campos, até o mais insignificante grilo, no seu cri-cri rítmico, é uma música do grande mistério. É preciso esquecer os nomes de Deus que as religiões inventaram para encontrá-los sem nome no assombro da vida. Veja como é complexo isso, né? Esquecer os nomes de Deus, principalmente para os monoteísmos, né? E aí judaísmo, cristianismo e islamismo, né? Esses dias eu ouvi uma metáfora que eu achei tão legal, uma pessoa, aí eu não vou lembrar quem é, mas não é minha, que disse que os monoteísmos são como uma série da Netflix. O primeiro capítulo é o judaísmo, depois vem o cristianismo e depois o islamismo. E os monoteísmos têm essa coisa arraigada do nome de Deus, né? Do Deus único. E, às vezes, a depender de quem caia nessa gaiola, isso pode vir com uma violência muito feroz. Né? Reverência pela vida é a forma mais alta de oração, sem nome. O nome de Deus não pode ser pronunciado. E aqui ele brinca com os judeus, né?
teoricamente os cristãos também, o islamismo não conheço para poder falar, mas inclusive o nome Yahvé, né, no original hebraico, ele não tem essas vogais, né, Y, o nome é o tetragrama sagrado, né, Y, H, W, H, né, nessa memória de não tomar o nome de Deus em vão, né, então ele brinca com isso aqui. O nome de Deus não pode ser pronunciado, então reverencie a Deus reverenciando a vida, que é a forma mais alta de oração. Não precisamos dizer o nome da rosa para sentir o cheiro de seu perfume. Passando a página. Não precisamos dizer o nome mel para sentir a sua doçura. Muitas pessoas que jamais pronunciam o nome de Deus o conhecem como reverência pela vida. Há pessoas que se sentem religiosas por acreditar em Deus. De que vale isso? Os demônios também acreditam e estremecem ao ouvir seu nome. Aí ele está citando um texto de Tiago 2,19. É interessante porque esse evangelho ele trabalha muito a questão da caridade, né, da caritas, né, das obras, né? Então é interessante também ele brincar com isso e citar aqui, né? Se você acredita em Deus, até os demônios, né, o lado mais perverso do ser humano tem essa confiança. A pergunta não deveria ser você acredita em Deus, mas você se comove com a beleza? Deus nunca foi visto por ninguém. Ele se mostra na experiência da beleza. Os homens religiosos procuram Deus no invisível e no mundo após a morte. Quando alguém morre, eles repetem como consolo: Deus o levou para si. Então, enquanto vivo, ele estava distante de Deus? Deus é o Deus dos mortos ou o Deus dos vivos? Deus não mora no mundo dos mortos, ele mora no nosso mundo, passeia pelo jardim. Deus é beleza. E se ele ama o que é feio, é só para torná-lo belo. Por isso ele ama os desertos, porque neles se escondem fontes. É muito bonito. Não sei se você acha bonito, mas é muito bonito. Quer ver Deus? Veja a beleza do sol que se põe sem pensar em Deus. Quer ouvir Deus? Entregue-se à beleza da música sem pensar em Deus. Quer sentir o cheiro de Deus? Respire fundo o cheiro do jasmim, sem pensar em Deus. Ele retoma a lógica asfixiante da espiritualidade que não naturalmente vive essa ideia da espiritualidade. Né? Fica repetindo Deus como alguém que está sentindo falta de ar. Quer saber como é o coração de Deus? Empurre uma criança num balanço, porque Deus tem um coração de criança, mas sem pensar em Deus. A beleza é demais do universo, mas o tempo vai nos roubando as coisas que amamos. Vai-se o arbusto, vai-se a montanha, vão-se os riachos cristalinos, vão-se as pessoas amadas, vamos nós. O tempo é um monstro que devora os seus filhos. Aí ele faz a metáfora do Cronos, né? O deus da mitologia grega que devora os seus filhos. Fica a saudade é a presença da ausência das coisas que amamos e nos foram roubadas pelo tempo. Quando se pronuncia o nome sagrado, está se afirmando que a beleza amada não está perdida no passado. Está escrito no poema sagrado, e aí ele volta a citar a Bíblia. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o encontrará. Eclesiastes 11:1. Inclusive, Eclesiastes, Provérbios, são livros tidos como livros para a sabedoria cotidiana, para a vida ordinária, simples, né? Os livros de sabedoria mais existencialista, digamos assim. Aí ele continua. As águas dos rios são circulares, o tempo é circular, o que foi perdido volta, um eterno retorno. E aqui, quando ele fala do eterno retorno, há uma memória, mesmo que ele não tenha colocado entre aspas, ao Nietzsche, né? É claro que talvez você se assuste, mas ele é também um leitor, acho que como qualquer filósofo, né? Um leitor, ainda que crítico,
do machismo, enfim, das coisas do Nietzsche, mas do ponto de vista da pena, né? Da pena que eu digo da escrita, né? Da capacidade de articular pensamentos, principalmente os aforismos do Friedrich Nietzsche. E ele tem um aforismo clássico que é do amor fati, né? Que é você amar a vida, né? No sentido de, como uma taça, ele usa essa metáfora, como uma taça, você levantar e dizer à vida uma vez mais, né? Abandonar a vida ressentida e simplesmente proclamar isso como um eterno retorno, né? Ele cita aqui nessa memória. Deus existe para nos curar da saudade. Eu gostaria de dar um conselho. Não sejam curiosos a respeito de Deus, pois eu sou curioso sobre todas as coisas, e não sou curioso a respeito de Deus. Ele está citando Walt Whitman. Não há palavra capaz de dizer quando eu me sinto em paz perante Deus e a morte. Escuto e vejo Deus em todos os objetos, embora de Deus eu não entenda nem um pouquinho. Eu vejo Deus em cada uma das 24 horas e em cada instante de cada uma delas. Nos rostos dos homens e das mulheres eu vejo Deus. Passando a página. Isso é de uma espiritualidade, para mim, belíssima, né? E aí tem a ver com o título, né? Lembrando o título, Deus e a Beleza. Que a gente pode botar aqui um acento agudo. Deus é a beleza, né? Então você vê Deus nas 24 horas do dia, nos jardins, no cotidiano, nas pessoas. Isso é de uma espiritualidade, para mim, gigantesca. Vamos continuar. Terminando. Sejamos simples e calmos. Ele vai voltar agora para o Fernando Pessoa, né? O codinome Alberto Cairo. Sejamos simples e calmos como os regatos e as árvores. E Deus amar-nos-á, fazendo de nós belos como as árvores e os regatos. E dar-nos-á verdor na sua primavera e um rio aonde ir ter quando acabemos. Ouvidas essas palavras, a velhinha sorriu para o mestre Benjamin e fez um gesto com a sua mão, abençoando. Ele volta para a velhinha que perguntou para ele, não sei se você lembra, mas voltando aqui, mestre, fale-nos sobre Deus. Se você hoje, e eu também, né? E eu também, se a gente encarar a vida, por exemplo, no trabalho, né? Eu trabalho muito com pesquisa, estudo, né? Eu sou professora, enfim. Se a gente encarar esse momento, esse instante, como um momento de perceber Deus, né? O Deus ou a espiritualidade, independente do nome que você dê, a gente precisa esquecer o nome de Deus, a gente torna as nossas lutas até sagradas, né? A gente, pelo menos é a minha percepção, ao fazer isso, o Rubem Alves não só tornou a vida dele sagrada, secular e sagrada, como também possibilitou que pessoas que estavam cansadas daquela coisa amarga, cruel, apocalíptica, do medo, e, enfim, da manipulação religiosa, ele possibilitou a nós uma resposta, né, para uma espiritualidade sem gaiola. Então, voltando a esse livro, depois de tantos anos, né, relendo, já não sei mais por qual vez eu estou relendo. Hoje é dia 16 de julho de 2025, né? É bom pontuar também a data, né? Tenho 44 anos e a minha perspectiva se encaixa absolutamente. É muito importante eu ter conhecido Rubem Alves e até hoje caminhar na inspiração desse
desse Deus que é como um vento que eu não posso engarrafar nem engaiolar. Então, muito obrigada. Se você ter ficado até agora, né? Se você ficou, teve a paciência. Se você ficou, procure esse livro. Né? Não só ele, mas outros livros do Rubem Alves, realmente são muito bons. Eu vou ainda escolher, a gente vai ler talvez um ou dois, mas eu vou tirar um tempo para a gente ler mais do Rubem Alves. Esse livrinho ele vai continuar com a gente. E se você achou legal, compartilha com mais alguém, curte aí, só para eu saber se a gente continua nessa pegada. Eu vou talvez demorar a fazer outro vídeo, porque eu tô um monte de desafio aí e eu preciso organizar como é que vai ser essa logística, tá bom? Então, muito obrigada. Até a próxima.